Estamos chegando. A força do Tenebroso está crescendo. A última batalha chegou. Vocês 5 têm um papel importante aqui. Preparar! Avultar! Fogo! Prometo a você, quando sua vida estiver em jogo, o poder vai estar lá. Chantal Verdelho, de 32 anos, voltou a falar sobre a violência obstétrica sofrida pelo médico Renato Calil. Em entrevista ao Fantástico, a influenciadora explicou a demora para realizar a denúncia. Não queria a imagem da minha filha exposta desse jeito, porque a chegada dela foi horrível, iniciou. Chantal contou também que o trabalho de parto levou 48 horas, mas que a situação apenas ficou ruim com a chegada do profissional. Entrei em trabalho de parto, fiquei em casa tendo os primeiros sinais, as primeiras contrações. No hospital foram aproximadamente 12 horas. Ele chegou nas 2 horas finais, muito apressado, e foi quando mudou o clima do parto. Eu não entendi aquela pressa, relatou Chantal. Segundo Verdelho, por falta de dilatação, Calil ainda tentou obrigá-la a tomar o medicamento. Eu não estava tendo dilatação, e para isso, ele propôs o uso do remédio mais de uma vez, o misoprostol. Mas eu sabia que existia risco de morte para quem teve uma cesariana anterior, e eu tinha, narrou. O médico ainda teria sugerido uma episiotomia, procedimento em que se faz um corte no períneo para facilitar a saída do bebê. Em entrevista ao Folhetim, um representante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia citou que a prática é efetiva, porém, deve ser evitada pelos danos que são causados à paciente. No vídeo exibido pelo Fantástico, é possível ver Chantal demonstrando dor ao ser submetida ao procedimento em questão. Ele ficava insistindo para o Matheus, para fazer a episiotomia. Num tom de vai rasgar aqui, é melhor eu dar uma cortadinha aqui. Ele ficava falando isso para o Matheus como se eu não estivesse ali. Não tinha a menor necessidade de ele tentar me rasgar com as mãos e isso foi feito várias vezes. Ele passa o parto inteiro fazendo movimento com a minha vagina, tentando abrir com as mãos, já que não teve o corte, revelou ela. Minha barriga foi pressionada desde quando ele chegou. Ele pede para uma médica da equipe dele fazer, depois pede para o anestesista fazer, porque ele era mais forte. Eu reclamei que estava doendo. Ele coloca o corpo inteiro em cima da minha barriga, e ainda faz força, continua ela. Apesar do trauma, Chantal Verdelho alega que quer ressignificar o episódio. Fiquei muito abalada emocionalmente quando aconteceu. Eu fui lá para o fundo do poço, e agora estou ficando forte. Estou ressignificando a história, e talvez eu consiga salvar várias mulheres, encerrou ela. Entenda o caso. Em dezembro de 2021, vazou um áudio de Chantal Verdelho, alegando ter sido vítima de violência obstétrica durante o parto de Domênica, sua caçula do relacionamento com Matheus Verdelho. Após a repercussão, a influenciadora revelou em suas redes que registrou um boletim de ocorrência contra o médico Renato Calil, por violência obstétrica. No áudio vazado, Chantal falava sobre os supostos abusos sofridos durante o parto. Descobri que ele falou da minha vagina para outras pessoas. Tipo, ficou arregaçada, se não tiver episiotomia, você vai ficar igual. Ele quebrou o sigilo médico. Minha irmã descobriu o sexo do bebê pelo Instagram, narrou a influenciadora no arquivo sonoro. No mesmo áudio, Chantal ainda revela que existem imagens de toda a ação. Simplesmente quando a gente assistia ao vídeo do parto, ele me xingava o trabalho de parto inteiro. Fala. P***RRA, faz força. Filha da mãe, ela não faz força direito. Viadinha. Que ódio. Não se mexe, disse ela que emendou. Depois que vi tudo, foi horrível. Após o relato de Chantal, outras mulheres vieram a público falar sobre suas respectivas experiências com Renato Calil, de ex-funcionária a ex-paciente. A jornalista Samantha Pearson, por exemplo, definiu o contato com o ginecologista como traumatizante. Ele olhou para mim e disse: seu marido é bonitão e se você não emagrecer ele vai te trair. Eu me senti super humilhada, essa que é a palavra. Ele me fez sentir humilhada várias vezes, disse a jornalista, em entrevista ao SP1. Ainda em dezembro de 2021, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais do MPSP pediu outra investigação contra Calil. Desta vez, a respeito da acusação de Samantha Pearson. Ao todo, de acordo com o órgão, foram identificadas 3 suspeitas de crimes contra pacientes envolvendo dano psicológico, imagens com nudez e injúria. À época, em comunicado à imprensa, o ginecologista negou as acusações.